Eu peço licença a vocês para começar pela leitura que nós partilhamos ontem, reflexão da palavra do sábado, do dia do sábado. O evangelho de ontem dizia que os discípulos de João levaram a João a notícia de que aquele que João tinha batizado, Jesus, também estava batizando. De alguma forma, eles estavam dizendo assim para João: o camarada abriu concorrência, né? Você batiza aqui, no Jordão, você batizou ele, é talvez um dos batizadores mais conhecidos da região, porque era prática comum a existência de batizadores naquela região, e de repente o camarada resolveu também batizar, abrindo concorrência contigo. Essa foi a observação dos discípulos de João. Aí João responde assim: eu batizava com a água, batizo com a água. O meu batismo é um batismo de arrependimento, de conversão, que pede mudança de coração, mudança de vida. A palavrinha é a palavra metanoia, que significa uma mudança de critérios, de mentalidade. A pessoa, por exemplo, pode receber o meu batismo, o batismo de João, mais de uma vez na vida. Sempre que alguém se sentisse em falta, em pecado, buscava as águas escuras do Jordão, entrava na fila dos pecadores, que era a fila de João, exatamente para ser lavado, ser purificado dos pecados. Mas daqui a um tempo, nada proibia a pessoa de voltar à fila dos pecadores, arrependido, para receber o batismo de João, um batismo de arrependimento, um batismo de conversão. Mas João continua: mas ele não. Ele é aquele de quem eu falava. Ele, eu não sou digno sequer de desamarrar as sandálias dele. Ele é aquele que batizará com o Espírito Santo. Na verdade, João foi capaz de reconhecer que ele não estava diante de um concorrente, mas ele estava diante daquele para o qual toda a missão dele teve sentido. A missão de João era preparar os caminhos para ele. Se ele chegou, então a missão dele está cumprida. Dali em diante é com ele. Esse sinal já ficava muito claro. Me permita interromper um pouquinho? Chegou um casal, um senhor e uma senhora, estão em pé lá no fundo. Tem cadeirinha aqui, ó. Mesmo que queira ficar na sombra, claro que esse sol está um pouco forte, né? Hoje o sol veio cedo. Só pegar uma cadeirinha, se alguém puder ajudar, ó, já chegou lá. Obrigado. Desculpe. Vamos continuar. Isso fica claro na própria cena do batismo de Jesus. Jesus escolheu dos batizadores daquela época o batismo de João, porque João anunciava o Messias e dizia que ele era apenas o precursor, que a missão dele era preparar os caminhos. Jesus entrou na fila dos pecadores, sendo que ele não tinha nada do que se arrepender, né? Na verdade, ele entrou ali mais por nós do que propriamente por ele. Jesus entrou na água que lavava os pecados, na água suja do Jordão, né? Suja dos pecados, porque era ali que exatamente João lavava os pecados ao batizar os arrependidos. No momento do batismo de Jesus, acontece uma teofania, uma manifestação de Deus. O Pai diz:
Este é o meu filho muito amado, em quem eu ponho todo o meu bem-querer. E o Espírito, em forma de pomba, se coloca ali sobre Jesus. Naquele momento, encerra o sentido do batismo de João e começa um novo batismo. O anúncio de João se cumpre, porque aquele que ele preparava o caminho estava diante dele. O batismo de Jesus tem característica diferente do batismo de João. Por exemplo, o batismo de João é aquele que você pode receber mais de uma vez na vida. O batismo de Jesus é diferente, porque ele não só nos perdoa os pecados, esse conteúdo, essa característica do batismo de João permanece no batismo de Jesus. Quando a gente é batizado, os nossos pecados daquele dia para trás são perdoados. Mas tem uma característica especial do batismo de Jesus, que é a filiação divina. O que significa isso? Pelo batismo de Jesus, quando nós somos batizados no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, nós somos marcados. E essa marca é para a vida toda. A palavrinha técnica é indelével, ninguém pode tirar. Mesmo se eu for para o inferno ao fim da vida, eu sou o desastre de um batizado num lugar que não é o dele, o inferno. Um filho de Deus no inferno. O batismo nos marca com a filiação divina, com força tal que nada pode tirar. Por isso a gente diz deste sacramento, o sacramento do batismo, que ele imprime caráter. Por que ele imprime o caráter? Porque ele nos marca de forma tal que aquilo não possa ser ou não pode ser tirado. Os sacramentos que a gente conhece, por exemplo, o sacramento da confissão, a gente só recebe uma vez na vida? Não, né? Na Páscoa, no Natal, a gente costuma se aproximar do sacramento da confissão para receber o perdão dos pecados. Então este é um sacramento que não imprime caráter, por isso a gente recebe mais de uma vez. Não é que eu recebi o sacramento da confissão, fui perdoado dos meus pecados e nunca mais vou pecar. Ele não imprime caráter. O sacramento da Eucaristia. A gente faz a primeira comunhão e ela não é a primeira e última e única. Algumas pessoas, às vezes né? A gente recebe o pessoal para entrevista de casamento e pergunta assim: já fez primeira comunhão? Já. Quando foi a última vez que você comungou? A pessoa fica meio amarela, assim, sem graça. No dia da minha primeira comunhão. Não. Mas a primeira comunhão deve ser a primeira de muitas. Então o sacramento da Eucaristia não imprime caráter, mas ele quer me fortalecer para que eu viva na santidade, me alimentando de Deus. O sacramento do crisma, por exemplo, esse imprime um caráter, uma marca. Eu vou ser um crismado, por isso eu recebo uma vez só. Ele confirma o meu batismo, que é um sacramento indelével, sobretudo na minha vocação de missão, de apóstolo. O sacramento do matrimônio imprime caráter? Não, porque se você ficar viúvo ou viúva, pode casar de novo. Não é isso? Então ele não imprime caráter. O sacramento da ordem imprime caráter? Imprime. Mesmo quando o padre vai lá no bispo ou o papa e diz assim: eu quero pedir dispensa do sacerdócio. E ele vai pedir dispensa, sim. Essa dispensa vai acontecer do ponto de vista do papel. Porque do ponto de vista sacramental, essencial, ele vai ser padre para a vida toda. Imprime caráter. Entenderam? O sacramento do batismo tem essa característica. Ele nos marca. É filho de Deus. Assim como não existe ex-filho entre nós, né? Ninguém pode gerar um filho e dizer: não,
agora você é meu ex-filho, não é mais meu filho. E esse é um passo do qual não se volta atrás, é para sempre. Da mesma forma, quando nós nos tornamos filhos de Deus pelo batismo, é para sempre. Não existe ex-filho de Deus, existe filho e filha de Deus pelo batismo. Então vamos entender que o batismo de Jesus vai muito além do batismo de João, porque o batismo de João tem um caráter penitencial, de arrependimento, e o batismo de Jesus tem aquele caráter de nos fazer nascer para uma nova condição. Ontem celebrava a noite na Sagrada Família e conversava com o pessoal que na vida a gente nasce 3 vezes. Quando os nossos pais decidem nos gerar, e aí fruto do amor e da união dos nossos pais, lá na maternidade, ou na parteira, ou a gente vem à luz, né? Nós nascemos do baixo. Nascemos segundo a carne, usando a terminologia bíblica. Ou seja, segundo a conjunção carnal dos nossos pais, nós somos gerados, nascemos e somos filhos daquele casal que nós chamamos de pais e de Deus, criaturas. Quando nós somos batizados, acontece um outro nascimento. Lembra do encontro de Jesus e Nicodemos, que Jesus diz assim para Nicodemos: é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos, com aquela mentalidade judaica, né, bem concreta, mas como é que eu desse tamanho vou voltar para dentro da barriga da minha mãe? Imagina, no meu caso, a minha mãe é desse tamanho. Como é que vou voltar para a barriga da minha mãe para nascer de novo? Isso não é possível. E aí Jesus explica a Nicodemos: não é nascer segundo a carne, mas nascer do alto, segundo o Espírito. O batismo marca esse nosso nascimento do alto, ou nascimento segundo o Espírito. Pelo batismo, nós continuamos dos nossos pais filhos e nos tornamos de Deus também filhos. Por isso a gente diz que o sacramento do batismo é o sacramento da filiação divina. Por ele, por este sacramento, nós passamos a fazer parte da família de Deus na condição de filhos, mas ainda num certo exílio, uma peregrinação fora da casa de Deus, como filhos que não vivem exatamente dentro da família de Deus no sentido pleno, só parcial. Quando nós morremos, o que acontece? Não sei se vocês conhecem o termo velório. Quando alguém falece, tem aquela vela, deveria ter, né? Aquele momento entre a morte e o sepultamento, que se chama velório, tem o nome de velório, porque era a vela do batismo que deveria ficar acesa ali ao lado daquela pessoa, exatamente para esta passagem da condição de filho de Deus, que parcialmente comunga da intimidade da família de Deus, para filho de Deus que vai viver plenamente junto de Deus, na comunhão da casa e família de Deus. Então a gente, quando morre, nasce. É esse terceiro nascimento, o nascimento para viver aquilo que a nossa vocação de batizados já tinha nos marcado para viver, e que, morrendo o nosso corpo, nós passamos a viver. Entenderam direitinho todo mundo? O sacramento do batismo é o nosso ingresso. É o Pai que toma a gente pela mão e diz: vem participar da minha casa, meu filho. Aquilo que no Evangelho de hoje o Pai diz a Jesus:
Este é o meu filho muito amado. No momento em que ele é batizado, nós também ouvimos do nosso Deus no momento em que nós somos batizados. O Espírito Santo de Deus desce sobre nós e nos marca. O Espírito Santo, nas tradições orientais, é conhecido e recebe o termo de dedo de Deus, a ação de Deus, plasmador de Deus. O Espírito Santo, ele constrói, tece, plasma, como ele fez. A sombra do Altíssimo, Maria, vai te cobrir e gerar o menino. Da mesma forma, guardadas as devidas proporções, o Espírito Santo de Deus, no dia do nosso batismo, constrói essa dignidade nossa. E o Pai olha para a gente e diz: é meu filho amado, é minha filha amada. A última coisa que eu queria dizer é que nós temos um ditado muito comum que diz que filho de peixe, peixinho é. Gosto sempre de falar disso no dia do batismo do Senhor, que é o fato de que muitas vezes, pela criança, a gente conhece um pouco os pais que estão por ali por trás, né? A maneira como o pai educa, a maneira como o pai ensina a criança. Claro que isso não é uma verdade absoluta, hein? Às vezes a gente dá toda a educação desde pequenininho, cresce e vira uns cavalinhos batizados, né? Pode acontecer. Mas, via de regra, muito dos pais, a gente vê forma de reflexo nos filhos. Na nossa condição de batizados e conscientes de que nós somos filhos de Deus, o mundo precisa entender em nós, no nosso comportamento, na dignidade que damos à nossa vida, a maneira como conduzimos a vida. O mundo precisa entender em nós essa dignidade de filho e filha de Deus, de modo a observar nossos critérios, decisões, escolhas, chegar à seguinte conclusão: aí está um filho ou uma filha de Deus, fazendo valer o princípio do filho de peixe, peixinho é. Dalva, você lembra o dia que você nasceu? 2 de novembro. Não adianta não, não estraga não, deixa eu molhar o bico. 2 de novembro. Glaucia, lembra o dia que você nasceu? Dona Felicidade, lembra o dia que a senhora nasceu? Dia 8 de julho. 8 de julho. Alguém aqui não lembra o dia que nasceu? Todo mundo aqui lembra o dia que nasceu? Todo mundo? Alguém não lembra o dia que nasceu? Até as crianças, se eu perguntar, vão saber. Agora, se eu fizer uma segunda pergunta, pode ser que o negócio fique meio esquisito. Quer ver? Quem aqui lembra o dia que foi batizado? Não é o único não, não está sozinho não. Pouca gente, ó, Dona Lourdes lembra, Clarice lembra, Dalva lembra, já estragou a brincadeira. Pouca gente, Lúcia lembra. E nós estamos aqui, ó, num sítio com bastante gente, né? A gente faz bolo de aniversário para comemorar o nascimento do Baixo, né? A gente celebra, isso é bacana, né? Fruto do amor dos nossos pais, é muito legal que a gente celebre esse dia. Mas acho que a gente precisa dar um pouco mais de atenção para o dia que a gente nasceu como filho de Deus. Lembrar um pouco melhor o dia do nosso batismo. Oportunidade de fazer mais uma festa, né? Mais uma celebração. Lá na Sagrada, a Celina falou ontem, dia 1º de maio. O povo já queria falar o ano. Eu digo, não, gente, não se entrega fácil assim. Diz só o dia, o mês e está tudo certo. Mas vou deixar um trabalhinho de casa aí para a comunidade, para quem tiver de casa. Talvez a gente descobrir o dia que foi batizado. Vamos tentar fazer essa pesquisa? Cada um descobrir o dia do seu batismo. Quem sabe esse ano, 2021, a gente não vai deixar passar essa data e celebrar. Nem que seja assim, postar no Facebook. Hoje celebro o dia em que nasci do alto. A gente celebra tanta coisa no Facebook. Dia de amigo, dia de irmão, dia de primo, dia de... né? Coisas que a gente nem sabia. Por que não celebrar esse dia? Então, pelo menos com uma postagem bacana, a gente colocar: hoje eu celebro o meu nascimento do alto. O dia em que nasci para Deus, como filho e filha de Deus. Meu coração se enche de alegria por fazer parte da família
por ser membro, por ser da casa de Deus, e aí daí por diante. Posso sugerir isso aí, a gente fazer essa pesquisinha, e aí de repente a gente celebrar esse dia também. Quem tem as crianças em casa, de repente é uma maneira até da gente ir educando.